Você já comprou algum boneco ou boneca e achou que ele estava te olhando? Em todo o mundo existem relatos perturbadores de brinquedos que aparentam ter vida própria. São risadas macabras no meio da noite, olhos que se movem, brinquedos que movem-se de lugar, tudo isso sem explicação. Eu te amo, você me ama. Seria coincidência ou esses bonecos ou bonecas estariam sendo controlados por forças sombrias? Você me ama. Não, Juju, não. Com certeza você já ouviu lendas urbanas dos anos 80. Várias lendas são muito famosas, inclusive algumas de brinquedos possuídos. E se você acha que isso era coisa somente dos anos 80 e dos anos 90, tá muito enganado, porque agora o brinquedo possuído da vez é o Labubu. De uns tempos pra cá, o brinquedo se tornou febre entre os jovens e junto com todo esse sucesso veio uma nova lenda urbana. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês todos os bonecos e bonecas que são supostamente possuídos pelo demo. Tem certeza que não me ama? Se você acha que é só a boneca da Xuxa e o boneco do Fofão, tá bem enganado. Hoje nós vamos fazer um passeio e conhecer todos esses brinquedos que ficaram famosos e supostamente são possuídos por algum espírito maligno. Então, se você quer fazer essa viagem e conhecer esses brinquedos malignos, fica junto comigo porque eu sou o Hiro. Esse é o canal TV 80 e está começando mais uma viagem nostálgica. Pois se nos anos 80 e nos anos 90 existiam as lendas urbanas, agora isso ainda continua presente e agora se espalha de maneira mais rápida devido à internet, porque antigamente dependia do boca a boca. Hoje, através da internet, as lendas se espalham em um estalar de dedos e o brinquedo possuído da vez é o Labubu. Labubu é um brinquedo de pelúcia que foi criado pelo Cassie Lang e foi apresentado pela primeira vez no ano de 2015, mas ganhou grande fama recentemente porque começou a aparecer com artistas de K-pop. Super cute. So, when this guy has... Então, em 2025 se tornou uma mega febre e todos os jovens querem ter os tais Labubu. Mas bastou esse sucesso estrondoso do brinquedo para várias pessoas começarem a dizer que o brinquedo era possuído pelo tinhoso. Afinal, o brinquedo é uma criatura com os olhos arregalados, com os dentes afiados e uma expressão cômica e assustadora. Isso já foi o suficiente para várias pessoas dizer que o bichinho representava o demo. Obra do mal! E a coisa foi tão específica que começou a circular na internet que o Labubu era a representação moderna de um demônio chamado Pazuzu. Pazuzu, ou Pazuzu, como algumas pessoas falam, é uma figura da mitologia da Mesopotâmia que é conhecido como o rei dos demônios do vento e associado também à peste. Essa entidade ficou bem conhecida porque ela era a antagonista do filme O Exorcista. Era exatamente o Pazuzu que incorporava na criança Regan. Mas essa história foi trabalhada principalmente no filme O Exorcista 2, O Herege, onde apareceu a imagem do Pazuzu. E acredito que a pessoa que criou ou as pessoas que inventaram essa história pegaram porque os nomes rimavam. Labubu, Pazuzu. Então isso foi o suficiente para associarem uma coisa a outra. E logo logo começou a aparecer vários comparativos na internet, onde tinha várias postagens que as pessoas comparavam o Labubu com o Pazuzu, associando que os nomes rimavam, que os dois têm dentes pontudos, fazendo assim ser o Labubu uma manifestação moderna do Pazuzu. E assim, nas páginas cristãs duvidosas e nas páginas sensacionalistas das redes sociais, começaram a fazer várias postagens dizendo que o boneco era possuído pelo Pazuzu ou então a representação do próprio Pazuzu. Em algumas reportagens dizem até
até que um exorcista falou que realmente o boneco é o Pazuzu, que ele disse isso em um podcast. Só que eu pesquisei bastante e não consegui encontrar esse podcast. Se você já viu ele, deixa o link aqui nos comentários. Se o Labubu é o Pazuzu ou não, isso vai ficar rondando pelo ar. Afinal, a única coisa que aconteceu até agora foi associarem o Labubu ao Pazuzu. Ou seja, o Labubu ainda não fez nada, não saiu correndo, não atacou ninguém, não fez nada ainda. Então, por enquanto, esse é o início da lenda urbana do Labubu. Só que se você acompanha o canal, sabe que essa história de boneco possuído vem desde muito antes. Inclusive, teve bonecos super famosos aqui no Brasil que foram acusados de serem possuídos pelo demo. Agora, vamos fazer uma viagem no tempo e relembrar de vários bonecos espalhados pelo mundo e também aqui do Brasil que dizem que é possuído pelo Tinhoso. É você, Satanás! Começando com uma das mais conhecidas a nível mundial, que é a Annabelle. A boneca Annabelle, que está no Museu do Oculto dos Warrens, é um dos exemplos mais conhecidos de bonecas supostamente possuídas pelo Demon. E a boneca que está lá no Museu dos Warrens é uma boneca da linha Reagan. A Reagan foi criada pelo escritor americano John Grelin para uma série de livros infantis. Como os livros começaram a fazer sucesso, no ano de 1915, o Johnny resolveu transformar a Reagan em uma boneca que se tornou sucesso. E os anos foram passando e a boneca cada vez mais se tornava sucesso. Era uma das bonecas de pano mais vendidas dos Estados Unidos. Quase todos os lares americanos que tinham meninas tinham uma Reagan. Mail it with 5 family-sized Crest cartons. Your kids will have as much fun with Raggedy Ann as you did. Só que a pobre da Reagan seria envolvida em uma polêmica de possessão. E tudo começou no ano de 1968, quando um estudante de medicina chamada Donna, que já era adulta, ganhou da sua mãe uma boneca Reagan. A boneca não era nova, já era de segunda mão, e ela levou a boneca para sua casa. Lá, ela morava com uma amiga chamada Andy, e no começo estava tudo normal. Só que de repente a boneca começou a apresentar comportamentos estranhos. Segundo a Donna e a Andy, que eram as duas colegas de quartos, elas começaram a ter a sensação de que os olhos da Reagan estavam observando elas. Outras vezes, o brinquedo acabava mudando de lugar. Primeiro, elas viam a Reagan em um canto, passado um tempo, elas já viam ela em outro local. E tudo culminou na visita de um amigo das duas que foi na casa delas e, segundo um relato dele, a Reagan atacou ele. Então, a Donna acabou levando a sua boneca para uma médium conhecida e a médium afirmou que a boneca estava possuída pelo espírito de uma criança chamada Annabelle Rings, que era a criança que foi dona da Reagan antes, só que teria morrido aos 7 anos de idade e o espírito agora estava na boneca. E o espírito queria entrar na boneca. A Donna, achando que era um espírito de uma criança inofensiva, permitiu que o espírito possuísse a boneca. Só que ao levar a boneca para casa, as coisas só começaram a piorar. Então, elas acabaram chamando o casal Ed e Lorraine Warren, que era um casal de paranormais famosos dos Estados Unidos na época, exatamente por caçarem esses tipos de assombrações. E chegando lá, o casal Warren viu a boneca e falou para a Donna que a boneca, na verdade, o espírito que estava na boneca não estava satisfeito em estar na boneca, ela queria era um corpo humano, ou seja, estava tentando possuir ou a Donna ou a Angie. E assim, os dois pediram para a Donna dar a boneca para eles, que eles levariam ela para o Museu do Oculto. Então a Donna acabou permitindo e o casal Warren levou a boneca Reagan, já com o nome de Annabelle, para o seu museu, que está lá até hoje dentro de uma caixa de vidro presa. Mas nada, diz o padre, é tão assustador quanto a Annabelle. Esta boneca está trancada aqui nesta caixa com porta de vidro desde quando chegou aqui há 40 anos. Ela fica nesta caixa não somente para evitar que as pessoas toquem nela. O medo é que ela escape. O padre nos conta que a boneca de pano pertencia a uma estudante universitária e todos os dias, quando a moça voltava para casa, ela estava num lugar diferente. A última pessoa que tocou na boneca, diz ele, morreu logo depois num acidente de moto.
Pergunta a Lorraine se ela nunca teve medo de enfrentar fantasmas. E com a série de filmes Invocação do Mal, essa história voltou à tona e passou a ser conhecida por todo mundo. Claro que a boneca que eles usam no filme é uma boneca totalmente diferente da original, uma boneca bem assustadora, porque a Regal Ann original é uma boneca bem fofinha, exatamente feita para agradar as crianças. E aí, tá curtindo o vídeo? Então chegou a sua hora de deixar um joinha. É rapidinho, clica no botão do joinha que você ajuda bastante o canal. E se você quiser ajudar um pouquinho mais, clica no botão hypar, que fica logo em seguida. Depois que você deixa o joinha, aparece a opção para hypar o vídeo. É de graça também e você ajuda muito o vídeo a ser divulgado para outras pessoas. Então, deixa um joinha, senão a boneca da Xuxa, bem aquela ali, ó, vai puxar o seu pé de noite. Curte aqui. O próximo é o boneco Robert. O boneco Robert pertencia ao pintor e escritor Robert Eugene Otto, que era um artista descrito como excêntrico. O boneco foi fabricado na Alemanha e foi trazido pelo seu avô para ele no ano de 1904. E segundo a história, assim que Robert ganhou esse boneco, ele passou a acordar desesperado durante a noite e em volta dele tinha vários bichos de pelúcias mutilados. Mesmo assim, Robert manteve o boneco junto com ele até o dia da sua morte, na qual ele já estava bem velhinho. Muitos anos se passaram, o boneco continuou na casa e a casa foi vendida para novas pessoas. E segundo os novos proprietários da casa, que descobriram que o boneco estava lá dentro, o boneco começou a assombrá-los. E já que o boneco não deixava eles em paz, no ano de 1994 eles pegaram o boneco e doaram para o Museu East Martello em Key West, na Flórida, onde o boneco acabou se tornando uma das grandes atrações do local. De vez em quando, ouço uma batida. Às vezes, quando estou andando, ouço passos atrás de mim. Good Estes é uma residente do museu. Mas uma coisa que ela não faz é tocá-lo. Só para dizer uma palavra sobre ele, é difícil de explicar. Não vou tocá-lo. E foi exatamente a história do boneco Robert que inspirou a criação do filme Chuck. Sua perua desgraçada! Eu vou te ensinar a não se meter comigo! Vindo agora para um universo mais próximo da gente, nós temos a boneca da Xuxa. Demogorgon. No ano de 1987, a Xuxa lançou a sua primeira boneca conhecida como Xuxona. A boneca logo se tornou um mega sucesso e toda menina da época queria ter uma, só que a boneca não era tão barata, afinal era a boneca da rainha dos baixinhos. E bastou esse mega sucesso estrondoso para a boneca começar a ser vítima de uma lenda urbana. E a história que surgiu dizia que uma criança pedia para sua mãe incansavelmente uma boneca da Xuxa, e a mãe, já com raiva, disse para a criança que só poderia dar essa boneca para ela se o demo desse esse dinheiro. No dia seguinte, ela conseguiu exatamente a quantia em dinheiro para comprar a boneca da Xuxa. Então ela comprou a boneca e deu para a filha. Mas, durante a noite, a lenda conta que a boneca ganhou vida e arranhou toda a criança, que ficou em estado de choque. Já existe outra variação que diz que a boneca acabou matando a criança durante a noite. E eu ouço a respiração deles junto com um ruído assustador. Vixe, gente, será que ela comprou minha boneca? E a lenda vai bem mais além. Diz que a história aconteceu em Sorocaba e a mãe da garota pegou a boneca possuída pelo demo, levou na catedral do centro de Sorocaba e a boneca foi exorcizada por um padre. E eu não vou aprofundar muito nessa história porque eu já fiz um vídeo específico e detalhado sobre toda essa história, que eu vou deixar o link aqui na descrição se você não assistiu ainda, para você conhecer a história por completo. Mas Xuxa tem a sua boneca possuída, uma das grandes lendas urbanas da década de 80. Vamos sortear várias das minhas bonecas para quem ajudar, combinado?
E não é só o Labubu, brinquedo atual, que faz parte das lendas urbanas. Sabia que a boneca Elsa do Frozen também foi supostamente possuída pelo Demon? Em 2013 foi lançado o filme Frozen, que acabou fazendo um grande sucesso. Logo, veio uma coleção de brinquedos, afinal toda criança queria um brinquedo do filme Frozen. E o que fez mais sucesso foi a boneca da Elsa. Então, nesse mesmo ano de 2013, uma família do Texas, na qual a mãe se chama Emily e o pai Matt, compraram uma boneca da Elsa para sua filha chamada Aurélia. Porém, segundo relatos da mãe, a boneca depois de um tempo passou a cantar músicas em espanhol, sendo que a boneca não falava em espanhol quando eles compraram, e era de forma aleatória, mesmo ela estando desligada, ela cantava músicas em espanhol. E isso já deixou Emily meio assustada, ela já não gostou disso, então ela pediu ao marido, o Matt, para jogar a boneca fora. E assim, o marido dela pegou a boneca e jogou no lixo. Então, passados alguns dias, ela já achava que estava livre da tal boneca. Só que quando ela abriu um baú de madeira que tinha na sua casa, a boneca estava lá dentro. Isso foi o suficiente para deixar a Emily perturbada. Então ela chamou o marido e os dois resolveram bolar um plano para se livrar da boneca. Segundo ela pegou a boneca junto com o marido, enrolou em um saco de lixo completo e colocou dentro de outro saco que já estava com lixo. E assim, pegaram o lixo e colocaram para o caminhão do lixo coletar. Segundo ela, o caminhão do lixo chegou e recolheu todo o lixo e levou. Então, os dois acreditaram que tinha se livrado de vez da boneca. E assim, a família resolveu fazer uma viagem, passando alguns dias fora, mas depois retornaram para sua casa. E quando chegaram em casa, estavam na cozinha e a filha saiu para brincar. De repente, a criança voltou e falou para a mãe: "Mãe, a boneca Elsa tá lá no jardim." Nessa hora, a Emily ficou apavorada e dessa vez ela fez um registro. Correu, pegou o celular dela e tirou uma foto da boneca Elsa lá no jardim. Foi aí que ela acreditou de vez que realmente a boneca estava possuída por algo ruim, pois ela afirmava que a boneca estava perseguindo a família. E o único jeito que eles encontraram de se livrar da tal boneca, pelo menos por enquanto, eles pegaram a boneca e deram para um amigo deles que, segundo eles, é cético, não acredita em nada sobrenatural, e essa pessoa que pegou a boneca da Elsa amarrou a boneca no capô do Jeep, como se fosse para expor. Inclusive, ele já publicou uma foto da boneca amarrada no capô do Jeep. E essa história acabou chegando ao público porque a Emily acabou fazendo uma postagem nas suas redes sociais contando toda a história. E segundo o relato, até o momento a boneca continua amarrada no capô do Jeep. Aparentemente deixou a família em paz. Voltando agora para o Brasil, novamente nós temos o Fofão. Fofão foi um dos personagens do Balão Mágico que se tornou um grande sucesso. Como o sucesso do Fofão se espalhava entre as crianças, resolveram lançar um boneco do Fofão. O Fofão da Mimo ganhou um amiguinho, o Fofãozinho. Quer ver como ele é fofinho? Mariana, me dá o Fofãozinho. Não! Fofãozinho é mais legal do que minha irmã. O boneco se tornou uma febre entre a criançada e bastou isso para surgir novamente outra lenda urbana dizendo que o boneco estava possuído por algo ruim, e outra parte da história dizia que o criador do Fofão acabou fazendo um pacto com o Demon para se tornar famoso. E o que culminava essa história do pacto é que, segundo as pessoas, quando tirava a cabeça do Fofão, tinha um punhal colado na cabeça que representava o tal pacto. Isso fez várias pessoas terem medo do Fofão, inclusive essa história existe até hoje. Várias pessoas publicam sobre ela na internet. Também não vou aprofundar muito sobre essa história, porque eu também já fiz um vídeo bem explicando todos os detalhes dessa lenda, que eu vou deixar o link na descrição para você assistir depois desse vídeo. O próximo brinquedo supostamente possuído é o Jolly Chimp. Jolly Chimp é um macaco mecânico segurando um símbolo em cada mão, e quando você dá corda, ele bate esses símbolos.
Esse brinquedo foi criado no ano de 1932 e sempre se tornou sucesso entre as crianças nos Estados Unidos. Seu grande auge foi no ano de 1954, que se tornou uma febre entre as crianças na época. O sangue de Jesus tem poder! Então, no ano de 1960, a Universidade de Minnesota resolveu fazer uma pesquisa e comprovaram que 10% das crianças da cidade sofriam de insônia. E bastou esse resultado da pesquisa ser divulgado que logo atrelaram ao Jolly Teen, pois segundo as pessoas, o brinquedo estava possuído por algo ruim e durante a noite ele ligava sozinho, batia os pratos e as crianças não conseguiam mais dormir. E essa lenda se tornou tão famosa que esse brinquedo já apareceu em vários filmes. A próxima da nossa lista, que também envolve forças sombrias, é a boneca da Hello Kitty. Hello Kitty foi criada no ano de 1974 e foi desenhada pela designer Yuko Shimizu. E uma das peculiaridades da Hello Kitty é que ela não tem boca. E como é um brinquedo que fez bastante sucesso a nível internacional, claro que não ficaria de fora de alguma lenda urbana. E a história que começou a se espalhar pela internet no ano de 2005 é que a Yuko Shimizu tinha uma filha que estava com câncer na boca em estado terminal. E segundo a história, a mãe estava desesperada e resolveu fazer um pacto com o demo. Se o demo curasse a filha dela, ela iria criar um brinquedo que faria fama internacional e que esse brinquedo seria consagrado a ele junto com a filha. Então o pacto aconteceu e logo em seguida a menina foi curada. E assim como prometido, a Yuko criou a boneca Hello Kitty, que não tinha boca para representar a sua filha. E a boneca fez sucesso internacional, assim como ela falou. Inclusive, afirma-se que o nome Hello Kitty significa Olá Demônio, segundo a teoria, que o Hello é olá e o Kitty é um demônio. Sendo que essa história é conhecida por quase todas as pessoas, que a Hello Kitty possivelmente é fruto de um pacto com Tinhoso. E para finalizar nossa lista, outro boneco que supostamente foi possuído por algo ruim foi o Elmo. Elmo é um personagem da Vila Sésamo que desde o ano de 1996 teve um boneco lançado que se tornou febre nos Estados Unidos. Nossa, qual o segredo por trás de um leite tão gostoso, dona Vaquinha? Na verdade, meu nome é Jairo. Inclusive, o boneco que foi lançado nessa época, antes de comprar, você passava o nome da criança para o fabricante e o boneco vinha programado para falar o nome da criança. E isso se tornou sucesso, vendeu bastante. No ano de 2008, a mãe de um garoto chamado James Broman, que tinha 2 anos na época, ganhou de presente um desses elmos comprado pela sua mãe. E assim, o boneco foi programado para dizer James. E quando ele recebeu o boneco estava executando a sua função normal. Ele dizia James. Só que segundo a mãe, quando a pilha acabou, ela foi trocar a pilha do boneco. E a partir daí foi que o negócio ficou sombrio, porque o boneco, em vez de falar somente James, ele começou a falar Kill James, que na tradução seria matar o James. A história se espalhou e ganhou até uma reportagem nos Estados Unidos na época, onde eles realmente mostraram o boneco falando Kill James. Elmo doll and is stunned to hear what comes out of its mouth. You will be too. Kill James? That's right. The Elmo doll is saying Kill James. That's the name of the boy who owns the Elmo Knows Your Name doll. Kill James? E esses, pessoal, são os bonecos supostamente possuídos por algo ruim. Deixa nos comentários se você conhecia todos esses bonecos. Tem algum desses que te arrepia, que realmente deixa você com a pulga atrás da orelha? Será que é? Será que não é? Conhecia essas histórias? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos. E se tiver mais algum que eu não falei nesse vídeo, também deixa nos comentários. E aí, pessoal, gostaram dessa viagem no tempo e fazer essa viagem nostálgica por esses bonecos supostamente amaldiçoados? Se gostou, deixa o joinha, ativa as notificações e eu vejo vocês no próximo programa da sua TV 80! Um cubo mágico na mão, fitas cassete, rebobina a emoção. No TV 80 viajamos de volta a lugar nenhum.